E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero falar aqui pro Pedro o que eu achei desse vídeo que ele me mandou. Maravilhoso. E aí eu aproveito e falo pra vocês também. Por que não? É, eu não vi a hora disso acontecer. Não vi a hora disso acontecer. Tem algumas coisas assim que me dão gatilhos. Por exemplo, numa época em que eu tinha baixíssima autoestima, eu capitalizava muito capital social em cima do deslumbramento que o brasileiro tem com o estrangeiro. Então, eu achava que isso causava a minha aversão ao Japão. Por si só, eu achava que isso causava a minha aversão ao Japão. E não, na verdade, o que me causa aversão ao Japão é o desamparo deles terem afundado um país que tinha tudo para dar certo, mas não tinha muito que eles podiam fazer, e hoje eu entendo isso. Mas por teimosia, por cultura, a mesma cultura que fez com que eles prosperassem muito foi responsável pelo afundamento dela. Inclusive, eu estava falando com o Red, com o Zé, a respeito do quanto a Sony se chafurdou na lama e as decisões e o quanto a cultura japonesa ela impacta nas decisões da Sony que levam ela a se chafurdar. E eu acho que a gente deve conversar sobre isso em vídeo, sei lá, mas é que eu tô com medo de ser muito injusto, de colocar muito ranço pessoal e não necessariamente de história. Ah, o que está acontecendo aqui? Eu saía para me apresentar para as pessoas na internet ou no próprio Japão mesmo, como alguém que manjava pra caramba do idioma lá, que conversava com todo mundo, que sabia um pouco da história, um pouco da cultura do lugar. E isso sempre foi um cartão de visita que me abriu muitas portas. Em algum momento eu falei, cara, comecei arrombado, né? Porque eu tô me aproveitando de uma coisa da cultura do brasileiro que faz com que ele se enxergue como muito pior do que ele de fato é. E o fato dos brasileiros na selva corporativa se acharem criaturas inferiores aos americanos que vêm abrir empresas aqui no Brasil é, em suma, basicamente aquilo que está fazendo o modelo das empresas americanas ruírem aqui no Brasil, porque a coisa está insustentável, o brasileiro não consegue falar não, porque é top-down, veio de cima, veio de fora, é só uma decisão que vem de abroad. E assim, esse, esse viralatismo e essa submissão é muito ruim para o nosso país, causa impacto na vida de um monte de gente, faz com que um monte de organizações ultrapassem dos limites do razoável, e coisa que a gente deveria estar fazendo para proteger a nossa sociedade, nossos funcionários, nossa população, a gente não está fazendo. A gente está orgulhoso de mandar 2 bilhões para fora do lucro operacional da empresa aqui dentro, e aí a gente bate a meta, recebe um puta bônus no ano que vem, mas aí tem que dobrar a meta, e aí agora dá para fazer a mesma coisa, só que com menos gente, agora preciso cortar 15% do efetivo para reduzir custo. Isso é nojento, mas isso é uma conversa para eu ter aqui com o Leandro, em algum outro momento do futuro. Mas, assim, se o brasileiro ele não acreditasse que ele é muito pior do que ele é convencido a pensar e acreditar e ver que ele chegaria o estrangeiro e a gente falaria: seja bem-vindo ao nosso país. Mas não esqueça que você é visitante, a casa é minha, e isso é uma coisa que o brasileiro não sabe fazer. A gente não se organiza, e aí quando o outro se organiza e faz uma máfia na nossa cidade, aí você vê, nossa, todas essas lanchonetes é tudo de chinês, todo mundo vendo no mesmo x-salada com suco por um preço que ninguém consegue competir, e agora só tem eles, mas os caras são esforçados, e a gente não tem ideia das práticas de controle de mercado, porque você sai da escola sem entender o básico de fluxo de caixa de uma empresa. Então a gente é frágil para todo capital externo que vem aqui especular e cobrar juros de nós. E no meio de tudo isso, algumas pessoas se destacam. Então, por exemplo, se eu andasse com os meus belos olhos puxados e com um passaporte com visto permanente para o Japão 20 anos atrás nas ruas do Nordeste,
eu não teria dificuldade de encontrar uma moça que ficaria feliz de casar comigo e ir para o Japão. Por quê? Porque lá a gente ia ter uma vida muito melhor. E 20 anos atrás a vida no Japão era infinitamente melhor do que aqui no Nordeste brasileiro. Isso é inquestionável. E a mesma coisa né, a mesma coisa que abria portas para mim e eu fazia muito uso, né, dessa carteirada, faz com que os Estados Unidos e outros países tenham essa coisa do Passport Pro. E o Passport Pro é o americano que pega o passaporte dele e vai passear nas Filipinas, vai passear em Laos, vai passear na Tailândia, ele vai passear em vários lugares e por onde ele passa, ele encontra. Não tem aquela menina simples do interior de Minas de 15 anos atrás, quando viu um americano passando, ela falava: Meu Deus, vou para Hollywood. Esse é o Passport Pro, porque ele tem todas as portas abertas para ele, porque é, é, além dele ser culturalmente no meu país aqui visto como superior porque ele é amigo do Chuck Norris e do país mais rico do mundo, do país onde há oportunidade para todo mundo e uma série de coisas, é, se eu casar com ele, eu ainda vou conseguir ir morar nos Estados Unidos. Então, se ele quiser morar aqui, ele já é melhor do que todo mundo aqui. Se ele me levar, eu vou estar num país muito melhor do que o meu. Isso, eu olhava isso 15 anos atrás e falava que nojo disso e meu Deus, como isso precisa acabar. E olha que interessante, esse vídeo, ele parece, ele é um vídeo feito pelo Arthur Duval, americano, mas ele na verdade mostra uma mudança nesse padrão de submissão e eu entendo tu, toda a acidez e toda a aspereza e toda a toxicidade dos comentários das véias aqui, mas essas véias claramente foram provocadas. Isso não é uma questão de chinês é comunista, o americano é tudo, não é uma questão disso, é uma questão humana. Se você pegar um paulista com umas mães aqui sergipanas, você consegue reproduzir exatamente essa mesma conversa. Basta que o cara de São Paulo fale que ele é melhor e que ele quer dar uma nordestina a oportunidade para São Paulo. Basta isso. E aí ele encerra o vídeo dele falando assim: essa é a cultura aqui de Xangai. Então, coitado, ele vem aqui todo amoroso. E as mulheres começam a esculachar ele, né? 上海丈母娘就是说，你没钱不要谈，你只要有钱就可以了。好，It's a perfect example. This is a perfect example of Shanghai culture here. Tá vendo como esse pessoal da esquerda, né? Tá vendo como esse pessoal é raivoso e fica perseguindo a gente? Tá vendo que... E aí você vai ver o que será que ele falou para ela, para no começo do vídeo dele, elas estarem nesse estado. Shanghai culture here. 是外国哪里啊？De onde você é? 美国啊，女孩子到上海， Meiguo, grande merda, né? 上 Tá em 海 Xangai pra quê? 就是要深耕的， Você quer se mudar pra cá? Você quer 还 se 是 estabelecer 就 aqui? 是 Ou você quer voltar pro seu país? 要 都可以啊。带了老公 Ah, qualquer uma das coisas. E aí você quer levar a sua esposa para os Estados Unidos? Então, ele já chegou para as véias falando assim, eu quero casar com uma chinesa, como... E com certeza esse tom foi, isso vai ser um privilégio para ela. Então, quem que tem filha aí que quer ganhar na loteria, porque aí eu estou disposto a casar com uma chinesa. E as mulheres ficam muito putas, muito putas. 回美国的，都可以就是。找上海老婆，本地 E aí, ele consegue o gatilho. Ele consegue ativar o gatilho que ele queria, que é, ele quer expor a cultura do chinês de colocar dinheiro explicitamente de um jeito que um ocidental quer, mas não consegue. Eu quero, assim, dar vale tapa na bunda para vocês mulheres que por um instante saem com o cara e não tem vontade de saber quanto que ele ganha e quanto que ele tem de grana. Então vale tapa na bunda para você que conseguir me provar que no fundo do seu coração, no fundo do âmago, não tem uma pequena vontade de você saber o que esse cara tem para oferecer e que tipo de vida você vai conseguir levar com ele. E eu faço o que você quiser. Se você não tenta, ao tentar conhecer a pessoa mais, entender que estilo de vida e que padrão de vida ele pode oferecer. Se isso não for relevante, então eu sou uma bicicleta. Vocês me desculpem.
Vocês me desculpem. Só que, na nossa cultura, do mesmo jeito que você não pergunta pra uma mulher gorda quanto você pesa, você não pergunta pra um cara que te chamou pra sair quanto você ganha e quanto você tem no Tesouro Direto. Você não pergunta porque a nossa cultura é proibitiva disso. Mas nem todas as culturas do mundo são igual à nossa. E se tem pessoas com culturas diferentes, nenhuma tá certa e nenhuma tá errada. A gente só tem que acostumar com a cultura de cada lugar que a gente resolve visitar. E se você vai no país do amiguinho, se você vai na casa da sua vizinha, se você vai na igreja que não é da sua religião, você tem que se comportar em Roma como um romano. Você se adapta, você pede licença para entrar, pergunta como que eles fazem lá e você não fica puto e não fica tentando expor pro mundo inteiro que eles são errados. Você tenta traduzir a cultura e dizer que lá eles são diferentes. Você não leva os valores do seu tempo e da sua cidade para um tempo diferente e para a cidade do amiguinho. Você não faz isso, porque isso é estupidez. Isso é estupidez. E na China, quando eles vão lá naqueles, o que eles chamam de encontro cego, que você olha o CV da pessoa, você olha o currículo da pessoa, o que ela estudou, o que ela sabe fazer, se ela sabe cozinhar, se ela não sabe, o que ela gostaria que você soubesse sobre ela, quanto ela ganha, quanto de propriedade ela tem. Isso é cultural. É cultural. E aí chega o cara lá falando, eu quero dar uma chinesa o privilégio de casar com um americano. E elas falam, quem é você, velho? Sai daqui. Escuta, você tá achando que você tá onde? Shanghai é uma das cidades mais caras da China, e quem quer morar na China, em Shanghai, tem que ter muita grana, porque o aluguel vai ser um absurdo, que dirá comprar a propriedade. E existe uma galera antiga, os Passport Bros, que estavam acostumados a passar por onde quisessem na China e serem idolatrados. E se eles falassem chinês, então, puta que pariu. E isso tem que acabar. Isso tem que acabar. No Brasil ainda tem, mas isso tem que acabar. Porque, assim, veja a reação da russa quando eu falo russo fluente. Veja a reação da chinesa quando eu falo mandarim fluente. Isso é visto por nós como um asset, como uma grande merda, né? Ou como se fosse alguma coisa que nos tornasse superiores. E não só isso, os americanos eles chegam falando chinês e eles acham que, porque durante muito tempo tiveram estímulos para acreditar nisso, mas achavam que eles eram bilhetes de loteria e eles podiam escolher e eles iludiam, transavam uma série de coisas e criaram uma imagem muito ruim para eles. E hoje existe em Shanghai uma versão, as Passport Bros, porque elas estão falando, cara, se você quiser ir para o interior da China, talvez funcione, mas aqui em Shanghai, isso daí não vai funcionar. E por que não vai funcionar? Porque quem mora aqui é rico pra caralho. Você pega uma menina nova aí, ela tem 5 propriedades. Quando a gente fala de 5 propriedades em Shanghai, a gente está falando de 5 milhões de dólares. Não é pouca merda. E chega um cara falando que vai dar o privilégio dela de morar nos Estados Unidos. Hoje, o que é isso? É ir morar na Filadélfia e usar fentanil na rua? É isso? É essa a oportunidade que você está querendo me dar? Então, o que você está querendo morar aqui? Saiba que se você quiser morar aqui, você tem que ter algo para oferecer. E, assim, é mais do que evidente que esse cara, ele fala que ele não tem porra nenhuma. Porque elas estão num estado elas estão com gatilhos ativados e essa acidez não é gratuita, ela é provocada antes do vídeo começar. E elas dizem isso. 现在很有钱了，你们本地人有房子有几套了？有房子不稀奇的。哦，房子不稀奇。房子是3套4套5套不稀奇的。希望不要再做，因为他们有房子很多，又有很多钱，不想到那里去。没有钱。Ela pergunta assim: você é rico? Na lata, porque ela não faria essa pergunta, e essa outra velha, a boazinha, ela tá tentando defender ele, mas ela ainda assim não consegue passar tanto pano e pergunta, você é rico? Pra calar a boca dessa mulher aí, você é rico, se você for, fala agora, né? E aí ele fala assim... 有钱没有很我们上海的优点就是安全，真的不怕的。小姑娘虽然有5套房子，但是你也有钱，你也要有钱，我怎么能女儿嫁给你？是这个。 Então, ela não tá falando assim, você é americano, nós não gostamos de você aqui. Ela não tá falando, você é pobre, a gente não gosta de pobre. Ela tá falando, se você quiser uma menina rica de Shanghai, você vai ter que ter alguma coisa para oferecer também. Porque ela não vai com você só porque você é americano. Não é desse jeito que funciona lá na China.
E aí ela pergunta que habilidades você tem. E quando ela pergunta habilidades, ela tá falando diploma de engenharia, se o cara é de TI porque tá hypado. O que você tem pra oferecer? E ele vai lá e fala, eu falo mandarim, porque geralmente esses caras poliglota, de curso de poliglota, que vem de curso caríssimo, porque ele fala não sei quantos idiomas, mas é tudo as frases manjadas que ele já usou tanto, que ele tem influência naquele conjunto de frases que ele faz abordagem na menina pra surpreendê-la. Ele vai lá e fala assim, eu falo mandarim. E a resposta é maravilhosa. 讲中文是个本事啊。Parabéns, você fala chinês. Tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que falam chinês no mundo. Grande merda isso daí que você tem pra oferecer. Maravilhoso.